Fala galera, beleza? Hoje eu tô trazendo mais um assunto sobre química orgânica e hoje eu vou falar sobre as funções orgânicas, um assunto que é recorrente em vários vestibulares, né? Principalmente no Enem, cai muito e também em outros vestibulares tradicionais. E hoje eu vim falar sobre esse assunto. Mas antes de nós começarmos realmente falando sobre essas funções, primeiro nós precisamos ver alguns conceitos para depois nós irmos para realmente o assunto. Então, gente, como eu havia dito anteriormente, vocês precisam estar a par de alguns conceitos importantes, né? Alguns conceitos que são básicos, né? Mas que não deixam de ser importantes, antes de começarmos a falar sobre as funções orgânicas. Então, a seguir eu vou falar sobre alguns desses conceitos. O primeiro conceito que parece ser bem besta, bem básico, e que a gente aprende logo no começo da química orgânica é que o carbono é tetravalente. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele faz apenas quatro ligações. Ele faz quatro ligações com qualquer elemento químico. Então, não importa se ele faz ligação simples, dupla ou tripla, e também não importa com quem ele faz ligação. Ele pode fazer ligação com qualquer elemento químico. Porém, a gente não pode esquecer disso, porque muitas vezes a gente está olhando a função orgânica, alguma função orgânica, e às vezes nós nos confundimos, né? E às vezes muitas pessoas erram, acabam errando, achando que o carbono é. Você acaba olhando a estrutura, né? Uma estrutura de uma função orgânica e você acaba se meio que perdendo, porque você não sabe por que, que o carbono está ligado com três hidrogênios e está ligado com outro carbono e assim em diante. Você não sabe o porquê, mas o motivo é de o carbono fazer quatro ligações. Então é um conceito muito importante esse. E um exemplo clássico disso é um carbono ligado a hidrogênio, pronto, como vocês podem ver nesse exemplo. Vocês estão vendo que o carbono ele está fazendo quatro ligações, né? Cada ligação que ele está fazendo, ele está fazendo com um hidrogênio. Então, é só uma forma de mostrar isso para vocês ficarem com a ideia mais clara sobre isso. E agora eu vou falar sobre o segundo conceito, que é muito importante, que é sobre os grupos funcionais. O que são eles? Eles são elementos que são diferenciadores, é o que diferencia uma molécula, ou seja, é o que diferencia uma cadeia carbônica, porque uma cadeia carbônica ela pode ter só carbono, apenas carbono, e outra ela pode ter uma hidroxila, ela pode ter ou uma carbonila, ou um ácido carboxílico, ou ela pode ter todos esses três elementos juntos. E o que diferencia de uma cadeia que tem apenas carbono para uma cadeia que tem uma hidroxila, por exemplo, é justamente isso. Então, os grupos funcionais, a função deles é justamente diferenciar. Então, é basicamente isso. A hidroxila é basicamente o oxigênio e o hidrogênio juntos, né, ligados a um carbono. Então, é basicamente isso que você precisa saber. A carbonila, ela é o C dupla O, né, é o carbono ligado, fazendo duas ligações com o oxigênio. O nome é carbonila, então vocês precisam saber disso. E o terceiro, mas não menos importante, é o ácido carboxílico, que é a junção do C dupla O com o OH, ou seja, o carbono ele está ligado com o dupla O e está ligado com o OH. Ele está ligado com a carbonila, né? É uma carbonila e uma hidroxila juntas, que o nome é ácido carboxílico. Então vocês precisam ter em mente isso. A primeira função que eu irei falar é justamente a função álcool. O que é essa função? Ela é basicamente uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Eu irei falar da função álcool, vai ser a primeira função orgânica que eu irei falar. O que é a função álcool? A função álcool é quando a hidroxila, ou seja, o OH, ele está ligado com um carbono saturado, ou seja, o que é um carbono saturado? É um carbono que faz apenas ligações simples, ele não faz ligação dupla e nem tripla. Então, vamos ver isso na prática, como é que funciona. Fazendo na prática, para vocês entenderem melhor, eu vou fazer um composto,
certo? Eu vou fazer um composto CH3 ligado com CH2 ligado com um OH, certo? Como vocês podem ver, esse OH ele está ligado com esse CH2 aqui, certo? Ó, eu vou fazer uma setinha. O OH, essa hidroxila, está ligado com o CH2 e esse CH2 está ligado com o CH3. Só que esse CH2 que está ligado com esse CH3, ele faz uma ligação simples, como vocês podem ver. Vocês estão vendo que só tem uma ligação simples. E o OH está ligado com o CH2, então quer dizer que ele está ligado com o carbono que é saturado. Por quê? Porque ele só faz ligação simples. Então a função álcool é basicamente isso. É quando tem o OH ligado com o carbono saturado. E aqui eu fiz mais um exemplo de função álcool, certo? Vocês estão vendo aqui o OH e ele está ligado com esse CH2, que está fazendo uma ligação simples com esse outro CH2. Então, é basicamente isso. Ó. Quando tiver um OH ligado a um carbono que está saturado, né, que faz ligação simples, é a função álcool. Vocês já sabem logo. Falando agora sobre a função enol, o que é a função enol? É quando uma hidroxila ela está ligada a um carbono insaturado. É o contrário da função álcool. Eu vou mostrar agora como é que funciona na prática. Fazendo agora na prática, galera, eu vou fazer um composto, certo? Eu vou fazer um CH2 ligado com CH, uma dupla CH, certo? Que está ligado com o OH. Então vai ficar desse jeito, é um CH2 dupla CH ligado com uma hidroxila. Como vocês podem ver, a hidroxila ela tá ligada com esse CH, certo? Com esse CH aqui. E esse CH, ele tá fazendo uma ligação dupla com esse CH2 aqui, como vocês podem ver. Tá vendo que tem a ligação dupla? É uma insaturação, ou seja, essa hidroxila, esse OH que está ligado com esse CH, que está fazendo uma ligação dupla, é um enol. Vocês entenderam? É basicamente isso, ó. É uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, porque está fazendo ligação dupla. E se ele estivesse fazendo ligação tripla, também seria um enol. Então é só isso. Falando agora sobre a função fenol é quando uma hidroxila está ligada a um anel aromático. Eu vou mostrar agora na prática como isso funciona. Vou fazer aqui, galera, um anel aromático, certo? Como vocês podem ver, isso aqui é um anel aromático. Eu sei que eu não sei desenhar direito, mas vai ter que ser assim. Esse aqui é um anel aromático. O que é um anel aromático? É um conjunto de carbonos, ou seja, em cada pontinha dessa tem um carbono, certo? E para ser um anel aromático, necessariamente para ser um anel aromático, ele precisa ter essa bolinha indicando que é um anel aromático, certo? Ou então ele também precisa indicar essas três ligações, certo? Vocês estão vendo que tem essas três ligações? É um anel aromático. Para ser um anel aromático, precisa ter essas três ligações conjugadas, né, que são chamadas, porque que são ligações conjugadas, porque elas passam de, elas ficam se movimentando ao tempo todo, certo? Os elétrons ficam se movimentando, então por isso que são ligações conjugadas. E para ser um anel aromático é necessário ter essa bolinha representando ou então ter essas três ligações. Então, essa é a função fenol. A função fenol é quando o OH está ligado a um anel aromático, certo? Então, é basicamente isso, é bem tranquilo. Mas e Gabriel, e se esse anel aromático tiver apenas uma ligação, ele é um anel aromático ligado a uma
hidroxila? Não, ele não é uma função fenol, certo? Não é, porque ele não tem as três ligações, ele precisa ter as três. Então, às vezes, tem que ter muito cuidado, porque, observação, quando uma hidroxila está ligada a essa estrutura aqui, que não tem as três ligações, ela deixa de ser, ela não é um fenol, ela é uma função álcool. Por quê? Porque tá vendo que esse carbono que está aqui, ele está fazendo a ligação simples, ó. Então é uma função álcool. Então tem que ter muito cuidado com isso. A mesma coisa se tivessem duas ligações aqui e não as três. Ainda assim não seria uma função fenol, seria uma função álcool. Então tem que ter muito cuidado com isso. E a mesma coisa vale para uma hidroxila que está ligada com carbono insaturado, por exemplo, esse carbono aqui que está no meio, né? Que ele está fazendo a ligação dupla. Ele não é um fenol, não é. Ele é um enol, porque a hidroxila está ligada com carbono que está fazendo duas ligações. Então tem que ter muito cuidado com isso, galera. Muito cuidado, porque isso cai muito em prova, ó, é muito perigoso. O certo é que o fenol basicamente é uma hidroxila ligada ao anel aromático. Então, o anel aromático ele tem que ter essa bolinha representando, né? Ou as três ligações. Se não tiver isso, nesse caso aqui, ou então nesse caso aqui, não é fenol. Então, é basicamente isso. Falando agora sobre a função cetona, a função cetona é quando nós possuímos um C-O, ou seja, uma carbonila, entre dois carbonos. Então, para ser uma cetona, é necessariamente, obrigatoriamente, ter um carbono, né? Ligado a uma dupla O, né? Que é uma carbonila, C-O, entre dois carbonos. Se ela não tiver entre esses dois carbonos, ela não é uma cetona. Agora, fazendo isso na prática, eu vou fazer um CH3, um composto CH3, ligado com C dupla O, ligado com CH3. Como vocês podem ver, aqui no meio tem uma carbonila, certo? Aqui no meio nós temos uma carbonila. E essa carbonila, ela tá ligada, né? Esse carbono ele tá ligado com esses outros dois carbonos aqui, como vocês podem ver, certo? Então, isso aqui faz dessa função uma cetona, é a função orgânica cetona. Mas, Gabriel, e se tivesse um composto assim? CH3, C dupla O. Esse composto aqui seria uma cetona? Não seria. Por quê? Porque ele só está ligado com um carbono. Então, ele necessariamente para ser uma cetona, ela precisa estar ligada com os dois carbonos, entre carbonos. Se não tiver, não é uma cetona. Galera, agora prestem atenção nessa função aqui, na função aldeído. Ela é muito parecida com a função cetona, porém tem uma diferença. Como vocês viram anteriormente, a cetona, ela é o C dupla O entre os carbonos. Já o aldeído é quando nós possuímos um C dupla O na ponta. Como vocês podem ver aqui nesse composto, ó, eu fiz esse composto aqui, CH3 ligado com C dupla O. Tá vendo que a carbonila, ela tá na ponta e ela não tá ligada com outro carbono? Ela é chamada de aldeído. E detalhe, uma característica também é que ela vem acompanhada de um hidrogênio, né? O hidrogênio, porque o carbono, como ele faz quatro ligações, né? Vocês estão vendo que aqui tem uma, aqui tem duas, né? E já formam três ligações. Então o hidrogênio é um tapa-buraco, né? Aqui já forma a quarta ligação, já para o carbono ficar estável. Então o aldeído é muito característica por ter esse hidrogênio, né? Na ponta e o C dupla O na ponta. Então nunca se confundam com cetona, entre cetona e aldeído.
Agora, galera, eu vou falar de duas outras funções, né? Porque essas aqui, elas são meio que parecidas. Então, eu vou falar delas duas, né, em conjunto. Eu vou primeiro falar da função éter e depois eu vou falar da função éster. Então, vamos primeiro para a função éter. O que é a função éter? A função éter é quando nós temos um heteroátomo entre carbonos. O que é um heteroátomo? Eu vou fazer aqui na prática um composto, né? Um CH3 ligado com oxigênio ligado com um CH3. Como vocês podem ver aqui, a função éter, ela é quando ela ocorre quando tem um oxigênio, vocês estão vendo o oxigênio que está entre carbonos. Então, toda vida que você ouvir falar de função éter, é um oxigênio entre dois carbonos. Ele precisa estar entre os dois carbonos para ser uma função éter. É obrigatório. E quando ele fica entre dois carbonos, ele é chamado de heteroátomo. Vou escrever aqui. Heteroátomo. Certo? O que é um heteroátomo? É todo elemento que é diferente de carbono e hidrogênio. Então, o nitrogênio é um heteroátomo, o cloro é um heteroátomo, o bromo é um heteroátomo. Então, qualquer elemento que for diferente de carbono e hidrogênio e que tiver entre esses dois carbonos é chamado de heteroátomo. O oxigênio é um heteroátomo porque ele não é nem carbono e nem hidrogênio. Ele é um oxigênio e ele está ligado entre esses dois, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Como vocês podem ver aqui, tá ligado, tá entre. Então ele é chamado de éter, é a função éter. Agora, galera, eu vou falar do éster. O que é um éster? Um éster é quando ele tem... Eu vou fazer um composto aqui na prática. Eu vou fazer um CH3 ligado com um C dupla O, que está ligado com um oxigênio, que está ligado com um CH3. Como vocês podem ver, o éster é quando ele tem uma carbonila e um oxigênio entre carbonos, né? Quando eles estão juntos, ó. Então, o éster vai ser sempre isso. E para você lembrar com mais facilidade, é só ver que está no plural. O éter está no singular. Então, quando o éter está no singular, ele só tem um oxigênio. O éster está no plural, ou seja, ele tem dois oxigênios, certo? É basicamente isso, para vocês não esquecerem. Para ficar mais fácil, é só lembrar que ó, esse carbono ele está se ligando com dois oxigênios. É basicamente isso, o éster. Então, é bem facinho. A próxima função que eu irei falar é o ácido carboxílico. O que é o ácido carboxílico? É quando nós temos um C-O ligado com um OH, certo? Então, eu vou fazer aqui na prática. Eu vou fazer um composto, um CH3 ligado com um C dupla O e um OH. Como vocês podem ver, esse C dupla O, né? O dupla O, o oxigênio, está ligado com esse carbono e o OH também está ligado com o mesmo carbono. Então, quando isso ocorre, quando o oxigênio, né, o dupla O e a hidroxila estão ligadas no mesmo carbono, ocorre que é chamado ácido carboxílico, né, que é o famoso COOH, né, que nós encontramos muito ó, na química, na química orgânica, COOH. Esse composto aqui, CH3, COOH, é basicamente isso aqui. É o CH3 com C dupla OOH. Só que aqui está desmembrado. E aqui é uma forma mais fácil de escrever, para não ter que fazer isso. Então, é bem tranquilo, bem simples também. E por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre as funções amina
e amida, que também são muito parecidas, certo? Eu vou começar primeiro falando pela função amina, né? Então, vamos lá. Então, galera, eu fiz esse composto aqui, certo? Um CH3 ligado com um CH2 ligado com um NH3. No caso, a amina, ela é o nitrogênio, certo? Vocês estão vendo esse nitrogênio? É esse nitrogênio ligado com um carbono. Então, é basicamente isso. A amina, ela é um nitrogênio ligado com carbono, é só isso, certo? Vocês só precisam saber disso. Ela pode vir também entre os carbonos, ela pode vir só ligada com o carbono, ela pode vir de todos os jeitos. Então, quando você vê um nitrogênio, né, ligado com carbono, você já diz, é uma amina, beleza? É basicamente isso, não tem dificuldade nisso. Agora, falando da função amida, qual é a diferença da função amina para a função amida? A única diferença é que a amida ela possui o oxigênio, tá vendo? Como vocês podem ver aqui. Então, a função amida é quando ela tem um nitrogênio, vocês estão vendo aqui o nitrogênio, né? Ligado com o carbono, é o nitrogênio e o oxigênio ligados no mesmo carbono. Então, quando a função for uma amida, é quando o nitrogênio e o oxigênio estão ligados no mesmo carbono, que é o que acontece aqui, certo?